Estamos na terceira aula do curso de Matemática Essencial antes do ensino superior, que é um curso que se destina a alunos que querem ingressar no ensino superior, sobretudo em licenciaturas de Economia e Gestão, e já não estudam Matemática há alguns anos. É importante fazer algumas revisões. Hoje vamos falar de expressões numéricas, na prioridade das operações, e vamos falar também em parênteses curvos, retos e chavetas, e, finalmente, em arredondamentos de números. Expressões numéricas são números ligados pelos operadores da matemática, pelos operadores das operações de adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. As expressões numéricas ainda podem conter parênteses curvos, parênteses retos e chavetas. Os parênteses curvos, retos e chavetas têm de sempre aparecer nas expressões em número par, porque quando abro a certa altura um parênteses curvo, noutro ponto da expressão numérica eu tenho de ter um parênteses curvo a fechar, que corresponde ao primeiro. E vamos construir algumas expressões numéricas. Por exemplo, comprei 4 unidades de um produto P1 a 5 euros, 5 unidades de um produto P2 a 3 euros e 10 unidades de um produto P3 a 5 euros. Sobre os dois primeiros produtos eu tive um desconto de 2 e 3 respectivamente. Quero saber quanto é que eu paguei. Quero construir uma expressão numérica que represente os 80 euros que eu paguei por esta fatura. 4 vezes 5, 4 unidades do primeiro produto vezes 5, mais 5 unidades vezes 3 do segundo produto, mais 10 vezes 5 do terceiro produto, menos 2, menos 3. É a minha expressão numérica que representa aquilo que eu paguei por esta compra. Num outro exemplo, eu tenho que em 2020 eu oferi rendimentos no montante de 20 mil euros. E sobre estes 20 mil euros, as finanças, recorrendo ao e-faturas, verificaram que eu tinha de dedução à matéria coletável 8 mil euros. Portanto, eu só vou pagar imposto sobre a matéria coletável, que são 20 mil euros menos os 8 mil das deduções, 12 mil euros. E eu quero construir uma expressão numérica que represente o rendimento que eu tenho depois de pago o IRS. E ainda sei que a autoridade tributária me aplicou uma taxa de 0,05 sobre a matéria coletável para pagar o imposto. Então, eu vou dizer que são 20 mil euros, que é o meu rendimento, menos a matéria coletável, que era 20 mil, menos 8 mil, vezes a taxa, que é 0,05. Isto é, depois de pago o imposto, o meu rendimento foi de 19.400 euros. Em matemática, as operações não são todas iguais. Há umas mais importantes do que outras, isto é, há umas que têm prioridade sobre as outras. E temos aí uma tabela com as prioridades. A potenciação é feita com prioridade 2, a multiplicação e divisão com prioridade 3 e a adição e subtração com a prioridade 4. E devem perguntar, então, a quem pertence a prioridade 1? A prioridade 1 pertence às operações entre parênteses. As operações entre parênteses, curvos e depois retos e depois chavetas, são feitas em primeiro lugar, com prioridade 1. Se eu tiver 2 vezes 5 mais 14 a dividir por 2 menos 6 mais 5, eu vou fazer em primeiro lugar 2 vezes 5 e depois 14 a dividir por 2. E depois vou somar o 10 com o 7 e subtraio o 6 e somo o 5. E efetuamos sempre as operações nesta ordem, da esquerda para a direita. Primeiro as potenciações, depois as multiplicações e divisões e depois as somas e subtrações. Daí que eu tenha posto essas caixas debaixo da expressão, a marcar. Eu tenho de fazer primeiro até ao sinal de mais, depois até ao sinal de menos e depois até ao sinal de mais. E só finalmente, depois de fazer estas parcelas, é que eu posso somar e subtrair os meus números. E para contrariarmos a ordem estabelecida para estas operações, a ordem de execução pré-estabelecida,
Por exemplo, se eu quiser somar 4 mais 5 antes de multiplicar por 6, eu tenho de colocar o 4 mais 5 entre parênteses curvos. E já sabemos que primeiro é feito 4 mais 5, 9. 9 vezes 6, 54. Relativamente aos parênteses, também temos prioridade. Primeiro são feitos os parênteses curvos, que estão no interior da expressão numérica. Depois resolvemos, caminhando para o exterior, resolvemos os parênteses retos e depois resolvemos finalmente as chavetas. Quando resolvemos os parênteses curvos, os retos passam a curvos e as chavetas passam a retos. E dentro de parênteses, não nos podemos esquecer que a ordem de efetuação dos cálculos é sempre pré-estabelecida. Temos aí um exemplo, que é 560 a dividir por chaveta 20 vezes, abre parênteses retos, 86 menos 12 vezes 6 mais 1 entre parênteses curvos, fecha os parênteses retos ao quadrado, fecha as chavetas. E nós vamos, primeira operação, fazermos é o 6 mais 1 dentro de parênteses curvos, que é 7. E depois vou multiplicar 12 por 7, 84. Depois vou calcular 86 menos 84, 2. 2 ao quadrado. Vou multiplicar 20 por 2 ao quadrado, dá 80. E finalmente faço a divisão 560 a dividir por 80, 7. Reparem que eu tinha parênteses curvos, efetuei os cálculos entre parênteses curvos, desapareceram os parênteses curvos, depois efetuei mais alguns cálculos, os parênteses retos que entretanto tinham passado a curvos, desapareceram. As chavetas também tiveram uma fase em que passaram a retos, e depois passaram a curvos e depois desapareceram também. Portanto, eu vou-me libertando dos parênteses do interior para o exterior da expressão. Vamos resolver duas expressões numéricas. Na linha A eu tenho 4, tenho depois umas operações entre parênteses e depois tenho 10. Portanto, tenho 4 que multiplica umas operações entre parênteses mais 10. O que é que eu vou começar por fazer? Primeiro, as operações entre parênteses. E dentro destas, vou escolher primeiro a multiplicação e a divisão. Portanto, eu vou ficar com 4 vezes, abre parênteses, 3 mais 16, mais 2, fecho parênteses, e mais 10. Agora, o que é que eu vou fazer em primeiro lugar? As operações entre parênteses. E vai ser então 4 vezes, faço aquelas adições, que dá 21, 4 vezes 21 mais 10. E agora vou fazer primeiro 4 vezes 21 e somo-lhe 10, dá 94. No segundo caso, na linha B tenho 2 ao cubo, mais 5 vezes 2 à quarta, menos 3 vezes, entre parênteses, 16 mais 6. Vou começar por fazer a operação 16 mais 6, 22. E fico com 2 ao cubo, mais 5 vezes 2 à quarta, menos 3 vezes 22. Depois vou fazer as potenciações que aí tenho. 2 ao cubo é 8, mais 5 vezes 16, que é 2 à quarta, menos 3 vezes 22. E agora faço as multiplicações. 8 mais 80, menos 60. E finalmente faço a adição e a subtração. 22. Temos mais um exemplo, e neste exemplo entram números reais, números que têm uma parte inteira e uma parte fracionária, mas a ordem de execução das operações é feita tal qual como fizemos com números inteiros. Primeiro são as operações entre parênteses curvos, depois entre parênteses retos, depois entre chavetas, e dentro de cada um destes parênteses, primeiro as potenciações, depois as multiplicações e divisões, e finalmente as somas e subtrações. Então, a primeira operação que eu vou fazer é 0,5 vezes 3. E depois é 2 mais 1,5. E depois vou somar 2,25 com 3,5.
E depois vou multiplicar 5,75 por 3. E depois vou dividir 17,25 por 2. E depois vou somar 1,5. E dá 10,125. Quando estamos a resolver expressões numéricas, principalmente com números reais, com números que têm uma parte inteira e uma parte decimal, muitas vezes com muitas casas decimais, impõe-se que eu apresente resultados intermédios ou finais arredondados a um número finito de casas decimais, a 0 casas decimais, ou 1, a 2, a 3, aquilo que eu achar que é necessário. E sei que ao arredondar os números eu vou incorrer num erro. Mas temos algumas regras. Eu pergunto primeiro quantas casas decimais eu quero conservar. E vamos imaginar que eu quero conservar 2 casas decimais, quer nos resultados intermédios, quer nos finais, vão ser feitos sempre com 2 casas decimais. E então eu vou deslocar a vírgula que está à direita do algarismo das unidades, vou deslocá-lo para a direita do algarismo das centésimas. E vou olhar para a parte à direita dessa vírgula, que é a parte do número que eu vou desprezar. São os algarismos que eu vou desprezar, que eu vou ignorar, que não vão continuar nos meus cálculos. E se essa parte que está à direita da vírgula que eu coloquei provisoriamente na casa das centésimas, se essa parte que está à direita for superior a 0,5, o último algarismo que eu quero, neste caso, são as centésimas, sobe uma unidade. Se for inferior a 0,5, mantém-se com o valor que tem e fica assim o arredondamento. E passo a vírgula das centésimas outra vez para as unidades. Se essa parte que eu vou desprezar for exatamente igual a 0,5, põe-se uma questão que é surpreendente. Se o número das centésimas, se o algarismo das centésimas for ímpar, eu subo uma unidade. Se for par, eu mantenho o algarismo das centésimas. Vamos fazer alguns arredondamentos. Por exemplo, se eu tivesse 125,8 para arredondar a 0 casas decimais. Os algarismos a manter são os 125. Vou desprezar 0,8. 0,8 é superior a 0,5. Então, nesse caso, o último algarismo que eu vou conservar, que é o algarismo das unidades, passa a 126. O erro em que eu incorri foi de 126 menos 125,8. Incorri num erro absoluto de 0,2. Se eu tivesse 125,3, vou manter 125, vou desprezar o 0,3. O 0,3 é menor que 0,5, portanto o número vai ficar 125. O erro em que incorri foi 125 menos 125,3. Se eu tivesse 127,5, vou conservar 127, vou desprezar 0,5, que é exatamente meia unidade. O 7, que é o último dígito que eu vou conservar, é ímpar. Então, o meu número arredondado vai passar a ser 128. E o erro em que incorro é 128 menos 127,5. O erro absoluto. Se eu tivesse 124,5, vou conservar 124. São os 3 dígitos que eu vou conservar. Vou desprezar 0,5. Mas aqui, o último dígito que eu vou conservar é o 4. É par. Se é par, mantenho o número arredondado igual a 124. E o erro em que incorri é 124 menos 124,5. Eu quero arredondar esta expressão numérica por forma a que o resultado final
se apresente com 3 casas decimais. Vou fazer as operações primeiro entre parênteses curvos, depois vou fazer as multiplicações e as divisões, finalmente faço a subtração e dá 4,68097. Eu quero arredondar a 3 casas decimais. Portanto, eu vou deslocar a vírgula da direita do 4 para a direita do 0 e vou desprezar 0,967. 0,967 é maior que 0,5. Então, nesse caso, o arredondamento vai ser 4,681. O último dígito que eu quero conservar, que era o 0, passou a ser 1. Subiu para 1. Hoje resolvemos expressões numéricas, empregamos a prioridade das operações e recorremos às chavetas, parênteses retos e parênteses curvos. E ainda arredondamos números decimais. Na próxima aula vamos falar de números relativos, na adição e subtração de números relativos.